estou aqui para continuar da onde eu parei, a aula de número 8A, tá? Não é outra aula não, é a mesma aula. Tô só começando de novo aqui, tá? Então, opa! Isso aí, então, continuando aqui, eu preciso continuar com vocês aqui onde eu estava parado, né? Eu estava parado em novos objetos, manipulando objetos a gente já viu, então a gente vai ver outros componentes. Então tá aí, ó, continuando, outros componentes ou views que eu quero aprender a utilizar. Agora eu já sei como, né? Como tirar daqui, né? E colocar ali, tirar do Activity Layout, tirar do Layout e colocar dentro do Java, tá? Então eu quero usar outros componentes agora, por enquanto, bem simples. Vamos lá. Então nós já sabemos manipular objetos de Java, vamos utilizar outros componentes gráficos. Quais são eles? TextView, acabei de usar. Edit Text e Button. Esses são os dois componentes que eu não tinha usado ainda, que eu vou querer usar. Tá? TextView já sabemos que ele é estático, mas vamos ver os outros. Então, vamos começar pelo Edit Text. Edit Text. Presta atenção nisso daqui. Eu trabalhei na outra aula com TextView. Não confunda esses dois caras. TextView está até aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Olha lá, TextView tá aqui, mas esse cara é outro. Minha caneta tem que ficar amarela, né? A caneta tem que ficar amarela. Aí. Ó, então TextView é texto estático. A partir daqui, que tem um tracinho embaixo, tá vendo? Tem esse AB, tracinho embaixo, dentro da paleta, no text, ó, no subgrupo text, lá na paleta, eu tenho essa lista aqui. Então eu tenho aqui um monte de coisa, ó, plain text, password, e-mail, phone, blá 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 blá. E umas par de coisas aqui, até lá embaixo tem um text input, tal. Bom, enfim, todos esses caras na verdade são edit text. É o nome do componente que serve para entrada de dados, ou seja, ele abre uma caixa para o usuário digitar. É diferente do TextView, porque no TextView não dá para digitar em cima. No TextView eu posso até trocar o texto que está lá, mas não é o usuário que troca, o usuário não tem. Ele pode até clicar em cima, mas o usuário não digita ali. Não é uma caixa de entrada. O Edit Text é uma caixa de entrada. Então você vai encontrar ele no palete, componentes, e tem esses outros caras todos aqui que você está vendo, são templates, ou seja, são Edit Texts configurados de forma diferente. Mas se eu pegar esse cara aqui, que é o Plain Text, eu consigo fazer com ele virar qualquer um desses outros aqui, que na verdade tudo é Edit Text. Entendeu? Agora, claro que é legal pegar às vezes alguma coisa já formatada. Por exemplo, o Edit Text ele muda muito na questão de entrada, na questão do teclado virtual, né? Deixa eu até aparecer aqui para falar sobre isso. Uma coisa legal dos dispositivos móveis, e o Edit Text ele brinca com isso, é que diferentemente do computador, que o teclado é físico, né? Até hoje né? Ninguém inventou um teclado ainda que faz e se reagrupa, mas isso acontece nos dispositivos, porque eles não têm teclado físico. Se eles não têm teclado físico, eu posso ter um teclado coreano, árabe, isso é legal também, mas eu nem é nisso que eu estou pensando. Eu estou pensando em justamente criar teclados específicos para cada tipo de entrada. Por exemplo, eu quero digitar um telefone, então não tem que aparecer lá XYZ. Eu quero digitar um nome, então tem que aparecer. Eu quero digitar um e-mail, então aí eu tenho que ter facilmente o arroba e essas outras, ou .com, tá? Disponível para mim nesse teclado virtual. Então o Android brinca com isso. Ele cria teclados virtuais de acordo com o tipo de entrada. Password, por exemplo, ele já engana, já esconde para você o texto que vai sendo digitado. Então, essas entradas aí é interessante sim, e depois a gente vai aprender a usar elas. Bom,
Mas o que eu quero falar aqui? Quero falar sobre o edit text mais comum. Então, o que a gente vai montar a princípio é aquele cara que você está vendo ali. A gente vai colocar um edit text, onde vai aparecer escrito digite seu nome e a pessoa digita o nome dela. E o Hello Pickles fica ali embaixo. Né? Então, a gente vai usar o plain text, que é a opção mais neutra, que podemos configurar conforme nós queremos. Vamos adicionar um plain text no todo da activity. O que é isso? Eu não sei nem o que eu escrevi aí. E configurar os seguintes atributos. ID vai chamar txtNome. A gente vai configurar o layout width como 0dp. A gente vai configurar o input type como text person name. A gente vai configurar o hint como digite seu nome. E a gente vai configurar o text em branco. E vamos configurar constraints. As constraints do topo, da esquerda e da direita para 16dp. Então eu vou fazer tudo isso aqui lá no Android Studio para você saber o que eu estou falando. Esse não é o Android Studio. Esse também não. Então, o Android Studio é esse. Aí. Então eu estou aqui no Android Studio e vou lá no Layout. Olha, ele até já está aqui o cara, né? Mas eu vou mostrar para você como fazer de novo. Então eu vou até encolher isso aqui, dar um zoomzão aqui pra gente ver legal. Então, olha, é o cara que eu quero aqui, ó, tá aqui. Os outros que eu vou usar depois já estão aqui. Coisas do futuro já estão aqui. O futuro é o presente. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, vir aqui em text e ver essa lista de possíveis e pegar o plain. Aí eu puxo e arrasto, solto. Olha lá, soltei em qualquer lugar. Presta atenção. A posição que ele fica aqui na hora de desenvolver não significa nada, absolutamente nada, entendeu? Então você tem que prestar atenção porque a gente vai ter que configurar o posicionamento de outra forma, porque a posição que está aqui agora não significa nada, entendeu? Presta atenção nisso. Os posicionamentos que a gente coloca aqui não significa nada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar por enquanto ele meio solto por aí e depois arrumar um lugarzinho para ele ficar, tá? Então, o que eu fiz? Eu arrastei ele mais ou menos aqui, mais ou menos no meio, assim, qualquer lugar. É onde está aquele cara lá em cima. Aí, eu vou vir aqui, né, no ID, mudar o ID dele para txtNome. Não vou fazer isso porque já tem. Eu vou fazer nome X porque já tem o nome ali em cima. Aí eu vou pegar esse layout que está aqui embaixo, width, e colocar 0. Vocês já vão entender por quê. O layout height não mexe. Aqui no input type, text person name, deixa assim mesmo. Se você quisesse mudar, você clicava nessa bandeirinha, apareceria um monte de outras possibilidades. Mas como eu quero digitar um nome pessoal, então esse é o correto. E aqui no hint, eu digite seu nome. Aqui eu não mexo. E no texto, que vem escrito name, nada a ver, apaga, deixa em branco. E aqui no constraint, nesse desenho aqui, ó, constraint with get, você vai criar um constraint na lateral, na outra lateral, no topo, certo? Só que com ele posicionado no lugar melhor ali, tá? Então, aí depois você vai digitar tudo aqui, ó, tudo aqui onde tá aqui esses números, você vai colocar 16, aqui você vai colocar 16, e no topo você vai colocar 16, tá? Aí o que vai acontecer? Ó, do jeito que ficou aqui, ele ficou conectado ao Hello Pickles, né? Mas o que eu quero mesmo é que ele fique conectado ao topo da tela, que nem tá esse aqui, tá? Então ele vai ficar com 16, perdão, droga, não dá pra apagar isso, mas não é Covid. Ele vai ficar com 16 aqui em cima e vai ficar com 16 nas laterais. E toda vez que eu movimentar ou aumentar essa tela, ele vai manter essa proporcionalidade, tá bom?
Isso aqui eu vou apagar porque é só para dar exemplo. Então, é para ter ficado bonitinho, posicionadinho, que nem esse cara aqui. Se você não conseguiu, tente. Eu coloquei 0 de largura para ele ficar justamente flexível, porque daí ele mantém a proporcionalidade desse gancho que eu criei, esse tipo um gancho que eu criei nas laterais. Daí ele estica e puxa, né? Ele estica e puxa, entendeu? Então é assim que funciona constraints. Você cria ganchinhos nos lugares. Você pode criar ganchinho na tela ou criar ganchinho em outro componente. Aí o outro componente desce ou ele deixa junto, ele vai acompanhando. É legal, é interessante, certo? Espero que você tenha conseguido configurar conforme a gente gostaria aqui, tá? Muito bem. Então, voltando aqui, que é isso aqui, ó. Vamos recapitular. ID, txt nome, layout width 0, input type text person name, hint, tal. Vamos explicar tudo isso aqui? O que quer dizer isso aqui? Configuração que permitirá a largura do edit view acompanhar a largura da tela. Já acabei de explicar. Input type é aquela configuração que determina qual é a entrada. Então, no caso, text person name vai receber um nome de entrada. Então, ele habilita o teclado virtual para receber nome. E o hint é uma outra coisa que eu utilizei ali, que a gente digitou, digite seu nome, que serve para definir um texto que aparece no componente enquanto nada for digitado, para ajudar o usuário a digitar. É bem legal. Ao invés de eu usar, por exemplo, uma label em cima, né? Um rótulo que fica o tempo todo aparecendo, eu uso esse cara aí e eu já sei que tem que digitar o nome ali. Na hora que eu digitar a primeira letra, ele desaparece. Este é o hint. Uma novidade aí. Muito bem. Então agora chegou a hora de programar esse cara aí. Programando o edit text. Então, o objetivo ao usar o edit text é permitir que o usuário digite e depois capture o valor digitado. Então, a programação básica desse componente, tem que fazer um elo de ligação aqui. Agora não estou chegando nada na minha canetinha. Filha da mãe. Desse componente é usar o método getText, que a gente também já viu ali no exemplo que eu dei no começo da aula, na parte primeira ali. Esse método obtém o texto que está na caixa e retorna um formato de caracteres que precisa ser convertido para string. Então esse é um probleminha que a gente tem que resolver. Então você tem que usar junto um método chamado toString para transformar ele em texto mesmo de verdade, porque ele é um texto editável, meio esquisitão. Então todos os valores digitados no editText vem no formato, esse formato esquisitão na verdade, eu converto eles para string, mesmo que sejam números. Nesse caso, depois eu tenho que converter de novo para int ou double. Primeiro eu capturo ele como string, depois eu vejo o que eu vou fazer com ele. Se ele for um número, eu converto para int ou double. Certo? Então tá aqui um código. O que tem nesse código aqui? Primeiro, tenho essa linha. Agora eu vou mudar para amarelo aqui. Tem essa linha aqui que importa o editText, que eu já falei para vocês que talvez não precise digitar. Vem direto aqui já dentro da classe, ó, dentro da classe, na área global, e já digita editText txtnome. Eu estou mantendo os mesmos nomes que estão lá no layout, tá? Não tem problema, porque Java é Java, layout é layout. Aí quando eu fizer isso aqui, ele vai pedir para eu importar. Aí ou eu digito isso aqui, ou eu dou um Alt Enter lá, para ele ser importado automaticamente. Bom, continuando. Aí eu atribuo, ó, essa linha aqui, ó. Isso a gente já fez no outro, tá? É repetição. Para cada objeto que você colocar na tela, vai ter que fazer isso. Isso que é meio chatinho, mas é assim que funciona. É um controle total das coisas, tá? Beleza. Aí o pulo do gato tá aqui, ó. Eu estou criando uma variável chamada nome para capturar o que foi digitado lá, porque agora eu consigo. Agora o txtnome é o mesmo que o txtnome lá, né? Por isso que eu coloco o mesmo nome, né? Para a gente enxergar que eles são o mesmo. Então aí eu consigo fazer txtnome.getText
get to string. Aí ele converte em string e joga nessa variável. Agora eu faço o que eu quiser com ela. Tá? Nesse momento, não consigo fazer muita coisa, né? Por quê? Porque isso aqui tudo está acontecendo no evento onCreate. Então, o meu programa ainda não tem interatividade. Tem interatividade, mas a interatividade dele está meio limitada. Por quê? Porque ela está limitada ao cara digitar o texto. Mas nem vai dar tempo de o cara digitar o texto, porque eu já estou capturando ele no momento do create. Então, efetivamente, não vai funcionar esse programa. Eu preciso de um botão para fazer esse programa funcionar. Então, espera aí, já vou falar do botão, certo? Botão. Então, é isso que eu vou falar agora. Não sai daí. Eu vou dar uma interrompida, mas eu volto.